a palavra do Senhor nessa noite, que está na carta do irmão João. Eu costumo dizer que eu vou só repetir o que ele falou, e a primeira cartinha do irmão João, apóstolo de Jesus, vamos repetir o que ele falou aqui, então vamos ouvir, irmão João, ela é para mim também, tá? Ele vai trazer algumas instruções, e eu acho assim tão atual as instruções do João, porque ele vai falar da última hora, vai falar de algumas coisas nesse sentido, que o cristão deve estar preparado. O cristão tem que estar preparado para esse último momento do nosso percurso na Terra. Algumas coisas do que Jesus falou já está acontecendo diariamente. E uma das coisas que Jesus falou é que o amor ia esfriar. Amor esfriando é amor acabando. O amor é como labaredas de fogo, disse o Salomão, lá no Cantares. Ele só, como labaredas de fogo é o amor. Ele arde, queima como fogo. E ele, claro que se ele é como fogo, ele precisa ser cultivado. E o amor não cultivado vai apagando, vai esfriando, esfriando e se apaga. Algumas traduções das Escrituras, nas palavras de Jesus, dizem que o amor de quase todos se esfriaria, deixando uma minoria amando a Deus. E o irmão João vai nos dar instruções do que apaga o nosso amor por Deus. Do que apaga também, nós podemos dizer, o espírito. A extinção do espírito. O Paulo usa uma expressão nesse sentido. Ele diz, olha, não extingais o espírito. Ou seja, não apague o espírito em você. Isso é muito coerente, porque eles usam linguagem diferente praticamente para falar a mesma coisa. E há muita coerência, porque Deus é amor. Deus é espírito. Não é assim? Deus é espírito. Jesus falou. E o João escreve e diz, Deus é ágape, Deus é amor. Então, extinguir o amor é extinguir o espírito. Andam juntas as duas coisas. Se eu esfrio espiritualmente, eu esfrio também no amor. Não tem como esfriar no espírito e não esfriar no amor. Não tem como esfriar no amor e não esfriar no espírito. Não tem como extinguir o amor não extinguindo o espírito. Você está entendendo? As duas coisas formam uma. E olha então os conselhos do apóstolo João, na segunda cartinha do apóstolo, no capítulo 2, versículos 15, eu vou pegar aqui do versículo 15, se eu conseguir chegar até o 29, se eu não conseguir, fica até onde chegar, tá bom? Mas vamos ouvir as instruções do irmão João. A sua cartinha, ela não tem um endereço definido, essa primeira carta de João, logo é conhecida como cartas universais. É uma carta que é para todos, ela é atemporal, são palavras inspiradas e são atemporais. Valia para os dias do João, para os dias sequentes e para os nossos dias, então que estamos aí na sequência dos dias de João, já há 2 milênios, né? E a palavra está viva porque foi inspirada por Deus. Como foi palavra inspirada por Deus, né? Inspiração, entenda, nasceu no coração do João essas palavras para ele escrever. Como nascem no coração de um poeta palavras para ele fazer a poesia, ou no coração de um compositor de canções, também dentro do mesmo estilo poético, brotam. A gente chama isso de inspiração. Quando a Bíblia diz que a Bíblia tem palavras inspiradas, nós estamos dizendo que ela nasceu no coração de um homem de Deus. Essa é o que é inspiração. Muita gente pensa que por ser inspirado, Deus pegou a mão do sujeito e escreveu. Como é que chama isso? Mandei uma...
psicografia, né? Não é psicografado, tá bom? Não é. É inspiração, nasce no entendimento, surge na consciência. E o escritor deixa aí, falando como um poeta, quando faz a sua poesia, compõe a sua poesia, ou a sua canção, e assim por diante. Tá? Também inspiração, tem gente que pensa que Deus chegou e falou na orelha do profeta, ou na orelha do apóstolo. Nada disso. Não. Deus também não falou aqui, ele não ouviu Deus aqui. Você entendeu? Eu já ouvi gente dizer na congregação que ele ouviu uma voz aqui no seu ouvido. Não é verdade. Não é verdade. Se Deus dá só uma palavrinha no teu ouvido, tu cai. Mas cai mortinho da Silva. Entendeu? A voz do Senhor é como um trovão. Não é assim. É que ele imprime na nossa consciência, no nosso entendimento, as suas verdades, a sua palavra. Ele imprime dentro da gente. Ok? Então, são palavras inspiradas. E por serem inspiradas, não perdem o valor. Não destoam com o tempo. Não precisam de reparo, não precisam de retoque. Não deixam de valer em época alguma. É isso que ocorre. Então, vamos ouvir aqui. Eu ampliei, tá bom? Fiz uns ajustes aqui para ficar mais numa linguagem atualizada. Você vai ver diferente ali. Mas eu vou estar aqui falando numa linguagem mais atualizada e já vou trazendo a explicação para nós, ok? Vamos lá. O irmão João, então, diz assim: não ameis o mundo. O Diego precisa de uma temática, a temática aí dá para voltar, não ameis o mundo. Tá? Então vamos lá. Não ameis o mundo. Quando ele fala de mundo aqui, o sistema de coisas que regem a matéria no planeta Terra. Os governos, em todas as suas instâncias, político, religioso, os poderes jurídicos, os poderes monetários, os poderes que se distribuem dentro de empresas, das criações dos homens, as hierarquias que atuam sobre outros homens, tá? Ele disse, não ameis o mundo. Eu acrescentei, de erros que se opõem a Deus e seus preceitos, tá? Nem as coisas que o mundo oferece, nem as coisas que o sistema materialista dos homens, capitalista, oferecem. Entende? Porque todas essas coisas que eles oferecem vai contra a proposta de Jesus Cristo, vai contra a proposta de Deus. Tem que entender isso. Então, vamos lá. Pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai, do Criador, não está em vocês. Se eu amo qualquer coisa que o mundo tem, nesse momento eu anulo o amor por Deus. Vocês lembram que Jesus disse, não se pode servir a dois senhores? Não dá para servir a dois senhores. Aí ele diz assim, não podeis servir aquele que existe para todo sempre, que é a tradução correta, nós usamos uma tradução, não se pode servir a Deus, Theos, do grego, mas na verdade é a Yahvé. Não se pode servir aquele que existe para todo sempre, o Criador de todas as coisas, e Mamon, a matéria, o Deus da matéria, o Deus do dinheiro, o Deus das coisas perenes, das coisas perecíveis, melhor, das coisas materiais. Não dá para agradar a Deus e servir a matéria. É isso que ele está dizendo. Mamon muitas vezes foi ensinado para nós na escola teológica, que é o Deus da riqueza, mas não é só isso. Mamon é o representante de toda a matéria. Então, se eu amo qualquer coisa material, eu acabo esfriando o meu amor por Deus, pelo Criador. Eu largo as coisas espirituais por tudo aquilo que eu amo na matéria. Às vezes eu amo muito a minha cama. Você entende? Mas até isso, irmão, Deus, claro, se eu der lugar e vazão aos sentimentos e desejos do meu corpo, que é matéria,
eu acabo me largando lá na cama, porque é domingo e eu não sirvo a Deus, eu não cultuo a Deus, eu não adoro a Deus desde o amanhecer. Aí o que eu faço? Fico largadão lá no sofá ou na cama e assistindo um monte de bobagem na TV. Uma porção de coisa que não me edifica de nada. Quando, na verdade, deveria ser um dia que eu começasse pela manhã, lendo as Escrituras, conversando com a família a respeito das coisas celestiais, das coisas imateriais, e mergulhasse na busca do conhecimento do Senhor. Você entende? É nesse sentido que o João está dizendo, tenham cuidado, ele está nos trazendo uma advertência, tenham cuidado para não se entregarem à matéria, porque se vocês ceder para a matéria, vocês não vão buscar a Deus, vocês não vão ter energia para buscar a Deus, vocês vão ter lugar para tudo que a matéria, e a matéria é invasiva, porque a matéria ela está em volta de nós, e ela envolve o nosso espírito, nós moramos dentro da matéria, nós estamos morando, nós somos espírito com alma que moramos dentro de um corpo, o corpo é a nossa prisão material, e aqui nessa prisão material, o Senhor todo criador de todas as coisas, ele está nos testando. Você sabia disso? Você sabia que Deus botou o espírito humano dentro de um corpo material, e dentro desse corpo material, Deus nos testa? Poderia chamar também de crivo, ele nos criva, é a mesma coisa, ele nos testa. Ele está fazendo teste conosco. Nós somos criaturas em evolução, espíritos em evolução, que estamos sendo testados todos os dias, se somos do bem ou se somos do mal. Sendo que ser do bem é ser de Deus, é buscar a Deus, é inclinar-se para Deus, é buscar a presença de Deus. E ser do mal é ignorar o Criador, é ignorar as coisas espirituais e se entregar às coisas materiais. Valorizar mais a matéria, o corpo, ele vai seguir aqui na frente, as coisas, as riquezas, os poderes que constituem o sistema de coisas do mundo. Se eu amo mais as coisas de baixo, Jesus também faz esse trabalho, as coisas de baixo e as coisas de cima. Jesus, por exemplo, ele nos dá um exemplo de uma criatura que é de cima. Ele, como ser humano, é de cima. Ele mostra como é ser de cima vivendo aqui embaixo. Não foi isso que ele fez? E ele olhou para os judeus religiosos, ó, gente de congregar, viu? Gente de oferecer sacrifício, gente de campanhas intermináveis, gente que estava o tempo todo no templo, dizimista, ofertante, cheio de leis, 613 mandamentos para cumprir. Eu li hoje de um amigo que nos Estados Unidos resolveu tentar viver os 613 mandamentos em um ano. Tirou um ano para botar em prática. Ele disse, quando eu estava ali no número 30, eu estava quase doido, porque tudo que eu fazia estava errado. Aonde eu ia, eu tinha que cuidar onde ia sentar, quem ia cumprimentar, o que ia comer, por onde entrar, como sair. A lei dos antigos mandamentos, elas estavam constituídas de um jeito que não dá para viver, não dá para viver. Agora eu entendo porque o Paulo falou que quem quiser guardar a lei está amaldiçoado. Por quê? Porque não há nenhum justo sequer capaz de guardar os 613 mandamentos. Sempre está tropeçando num. E o advogado Paulo, ou Saulo de Tarso, ele já disse que quem tropeça no mandamento, tropeça toda a lei. Pedro também falou isso. Quem tropeça no mandamento, tropeça toda a lei. Tiago fala isso. Eles eram bem cientes dessa verdade. Aqui, se eu quero guardar os 10 mandamentos, vamos dizer assim, mas aí eu não amo a Deus sobre todas as coisas, nenhum dos outros vale. Eu posso guardar 9, não guardei um, eu tropecei na lei inteira. Quem quebra a lei, não quebra a lei toda de uma vez. Quebra a lei em uma só. Se eu quiser ser um homem correto, vivendo aí, não mato, não roubo, mas estaciono meu carro em lugar proibido, estou quebrando a lei.
Quebrei a lei. Você entendeu? Como não tem na lei, não tem pecadinho e pecadão, o que tem é erro. Acabou, errou. Acertou ou errou, acertou ou errou. Ora, se eu tropeço em qualquer mandamento, eu tropecei na lei toda. Acabou-se. Graças a Deus que Jesus veio aqui. Porque senão a gente estava acabado. Eu era o primeiro a ir para o lixão. Não é verdade? Mas Jesus veio e ele nos deu a graça. E por sua graça a coisa ficou diferente. Ele anulou os mandamentos, irmão Adilson? Não. Ele não anulou os mandamentos. Ele cumpriu os mandamentos. Ele cumpriu os mandamentos. Ele fez o que a lei mandava fazer. Não os 613. Ele cumpriu os mandamentos do Pai. Porque 613 é uma parafernália de emenda constitucional vinda da religião judaica. E aí ele não tinha compromisso nenhum com religião. Jesus nunca foi religioso. Então ele não tendo compromisso nenhum com religião, ele cuidou de fazer a vontade de Deus. E ao fazer a vontade de Deus, ele apresentou-se como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi por nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar, de sorte que agora eu já não tenho que viver pelo cumprimento da lei, mas eu vivo por amor a Jesus e ao Pai nosso que habita todos os céus. Eu vivo por Ele e para Ele, e como vivo por Ele e para Ele, tenho a graça dele, o favor dele, que acaba me fazendo ser realizador de boas obras e cumpridor de mandamentos sem imposição. Ou seja, o que tem uma preposição, né, uma proposição melhor, ele propõe que eu viva uma vida correta. E eu digo, eu quero porque o teu amor me constrange a viver direito. Eu quero não porque tu me obrigas, mas porque tu fizesses tudo por mim. E sabe aquilo que é de gratidão? Alguém te faz um bem muito grande. Alguém te faz um bem assim que é impagável. Você fica grato por essa pessoa, você conta para a família toda. Diz, olha, o fulano me fez um bem que não tem preço. Tu acreditas que o Beltrano me fez tamanho bem? Olha só o que ele fez. Aí conta a sua história. Com aquele sujeito que devia uma conta impagável. Devia 10 milhões. Ia trabalhar a vida toda e não ia conseguir. Entendeu? E chega o cobrador e diz assim, não precisa pagar mais, eu te perdoo. Eu te amo muito, eu quero o teu bem. Eu não quero que tu percas mais o sono. Eu não quero que tu tenhas medo da morte. Eu não quero que tu tenhas medo da escravidão. Eu não quero que tu tenhas medo de nada. Eu tenho no meu coração, palavra humana, sinto no meu coração te perdoar. Tu não deve mais nada. Imagina, o cara vai para casa, ele conta para a avó, para a tia, para a mãe. Não é assim? E ele fica com uma gratidão. Cada vez que ele vê essa pessoa, ele quer fazer o melhor para ela. Ele faz de tudo, mesmo nas suas imperfeições, ele quer apresentar o melhor, é o melhor pão que tem em casa. Se ele não tiver dinheiro, ele é capaz de fazer outra dívida, só para dar um churrasco para aquele sujeito que perdoou ele de tamanha dívida. Não é assim? É assim que Jesus fez por nós, pagou por nós um preço impagável. Nós não tínhamos como pagar, ele foi lá e pagou, e agora nós o servimos. Não por constrangimento, não por imposição, mas voluntariamente, por amor, por gratidão, nós servimos ao Senhor. E por isso que também a gente fala para todo mundo de Jesus. A gente chega para as pessoas e não consegue ficar calado. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é legal, Jesus é querido. Jesus é a minha vida, Jesus fez tudo. Claro, nós somos gratos pelo que Ele fez por nós. O irmão João continua, ele disse, então, não amem as coisas do mundo, nem o mundo. Não amem os sistemas das coisas aqui, nem isto aqui. Porque quem amar essas coisas daqui, entende? Vai esfriar no amor para com o Pai. Olha o que ele está dizendo. Porque o mundo, versículo 16, oferece apenas o desejo intenso por prazeres físicos. O mundo oferece apenas o desejo, a vontade
por prazeres físicos, pela matéria. Tanto corpo com corpo, quanto o corpo na matéria, aqui de baixo. O corpo com corpo na sexualidade. O corpo com corpo nos prazeres da dança, das festas. O corpo pelo corpo na comilança, na bebedeira. Não é assim? O corpo também a matéria. O corpo entregue à matéria no desfile das modas, no cuidado com a plástica corporal, que angustia tanta gente. Uma ruguinha assim faz gente chorar na frente do espelho. Entendeu? Tá, irmão, mas isso é pecado? Sim, é pecado. Porque em todo esse tempo Deus está longe. Deus está longe, você entende? Você já viu alguém chegar na frente do espelho e chorar como eu te amo, Jesus, por essa ruguinha? Não. Ui, por que estou ficando velho? Por que estou não sei o quê? Porque, entende? Faz entende? Aquela oposição à natureza. É uma oposição à natureza. Vira um Satã na frente do espelho. Você entendeu? Imagina, eu depressivo e angustiado, porque estou ficando careca, porque não tem, o cabelo branqueou, agora, ai meu Deus, as pessoas vão me achar velho. Entendeu? Essa gana pela conservação da matéria, e essa gana pelas coisas que são de baixo, em todos os prazeres aqui de baixo, entendeu? O João diz que isso é problema, ele diz que isso é do mundo. É do sistema mundano. É do espírito que desconectou com o divino e a alma, a psique que entregou-se à vaidade. Não a vaidade porque é pintura, ou porque tem um brinco, ou porque tem um colar. Não, entregou-se as coisas passageiras. Vaidade é o que é passageiro, é o que não é eterno, é o que acaba. Isso é vaidade. Então, quando a minha psique, a minha alma se entrega à vaidade, nessa hora eu deixo de seguir o caminho estreito que me conduz a Deus, o caminho da realidade, da verdade, do Espírito. A alma entregue à vaidade é uma alma desviada de Deus. Pode até frequentar a igreja. Pode até estar dentro da congregação. Pode ser membro daquele ativista, entende? Da membresia de qualquer congregação. Ativista que não falta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Entendeu? Mas a alma está entregue à vaidade. Mas ele vai mais longe. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo. Uma casa nova, um prédio novo, mas tu entende essa soberba? Não, eu tenho, porque eu consegui, porque eu. O Tiago diz que gente tola. Eu o quê? Entendeu? O Tiago chega a dizer assim, eia! Ai de vocês que dizem, nós vamos ali, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Ao invés de dizer, se Deus quiser e eu viver. Se Deus quiser e eu viver. Eu tenho aqui um sonhozinho aqui, eu tenho uma pretensão. Mas aí, quando isso se torna um desejo intenso, na sua Bíblia aí, na palavra que aprofunda isso, ele diz, na concupiscência. Concupiscência da carne, dos olhos, e o orgulho, a soberba da vida. O orgulho de se realizar materialmente. O sujeito está todo orgulhoso, porque agora ele tem 5 casas, não tem mais uma. Ele tem 5 casas.
e no lado dele tem um pobre passando, padecendo necessidade, e ele não dá nada. Soberba, orgulho da vida. Diz o irmão João, isso não é do Pai. Isso não provém do Criador. Isso é mundano. Tem gente que pensa que para ser mundano precisa se prostituir, precisa usar droga, precisa roubar. Não. A partir do momento que eu deixo de me conectar com o divino e viver a vida que Deus propõe para mim e ter intimidade com Deus, a partir desse momento que eu interrompo a comunhão com Deus, eu me torno mundano. Eva tornou-se mundana. Tornou-se mundana a partir de uma sugestão interna que no serpentear de seus sentimentos levou ela, aquilo que falei no início, Yat Sahara, levou ela para uma inclinação para o mal que tinha nela mesma. O bem que era obedecer a Deus, ela não obedeceu. O conselho do Altíssimo não quis, mas despertou-se para uma consciência má a partir do olhar, desejar e se entregar ao seu desejo. Leva ao seu desejo a participação, participa o seu desejo da sua intenção, da sua vontade, do seu querer, a Adão ou Adão. E ele então também participa, quebrando ambos a ordem do Senhor, quebrando o mandamento. O Salomão mais tarde no livro de Provérbios vai escrever e diz, olha, o mandamento do Senhor, ou a lei do Senhor é a árvore da vida. Você entende? A árvore da vida desenhada no Gênesis é só uma ilustração. É aula para criancinha, uma ilustração. A árvore da vida era o mandamento. Ela não comeu da árvore da vida. Não quis a árvore da vida. E comeu o quê? Comeu o quê? Tem gente que pensa que fizeram sexo. Não tem nada com isso. Sexo é abençoado antes da formação do homem do pó. Você sabia disso? O Gênesis traz duas listagens, a criação e a formação. No capítulo 1, a criação. E quando criação é projeto, é quando está na prancheta desenhando. Antes de construirmos, nós desenhamos, arquitetamos os planos e desenhamos os planos. Ó, vai ser assim, o quarto vai ser tanto por tanto. Vai ter um banheirinho aqui, a porta fica ali. Ah, mas a porta no lado de cá fica melhor. Tá a criação, isso é criação. E depois vem a formação ou a execução do projeto. Então, gente, se você vê no capítulo 1, a criação. Quando Deus criou, ele já criou os dois. No projeto já está os dois. A execução é em duas etapas. É como eu construir vários prédios de apartamento, só que eu vou fazer uma torre de cada vez. Mas a criação está toda pronta. Vocês estão entendendo? A criação está pronta. Aí, o que vai fazer é a execução, a formação. Vou dar forma ao projeto. E aí, agora, vamos botar aqui a caixaria do primeiro prédio. Ó, vamos começar o segundo? Não, quando terminar o primeiro completo, está prontinho, nós vamos começar o segundo. E assim vai fazer as 10 torres, mas já estão toda criada. Ora, quando o Senhor criou e estava no projeto, ele já abençoou a relação sexual. Ele já abençoou. Por que ele abençoou? Porque Deus não é ignorante. Para que ele vai criar macho e fêmea? Ele cria macho e fêmea para não se tocar. Só para testar nós. Entendeu? Ele bota assim, ó, macho e fêmea aqui, mas não toca que é maldito. Isso é coisa da religião. Isso é coisa dos puritanos religiosos. Não tem nada disso. Deus abençoou. Deus abençoou. Nunca esqueça. Ele criou e abençoou. E tem mais, ele deu mandamentos. E esse mandamento eles cumpriram. É só olhar os bilhões de pessoas que tem aqui hoje, nesse planeta. Né?
Porque cumpriram o mandamento de Deus que diz, ó, crescei, multiplicai-vos e povoai a terra. Crescei, multiplicai-vos olhando um para o outro. Não é verdade? Ora, Deus não queria que se tocasse. Aí vem uns dizer que é pecado ter sexo, fazer sexo. Não, não é disso que está tratando ali. O que está tratando ali é a opção no livre-arbítrio de eu não querer abençoar a Deus, a seguir os mandamentos de Deus, a bênção de Deus, e passar a andar por minha conta e risco dentro das escolhas minhas, materialistas. O que eles se tornaram lá foram materialistas, independentes de Deus. Você entendeu? Qual é a vida que está por vir? Não é como tudo começou, tudo acabará. Nós não estamos seguindo de volta a proposta do Éden e a proposta do novo Éden. Novos céus e nova terra, novo Éden. Entendeu? Não está no projeto de Deus levar para lá um povo santo, seu, especial, zeloso de boas obras. Não é esse o projeto? É isso que o João está falando para nós. Você está entendendo como o ciclo se fecha? Ah, irmão Adilson, mas lá no céu, lá, irmão, nós vamos tratar de outra matéria, não dá para conversar aqui. O que eu quero que você primeiro entenda é, não ame as coisas daqui. Não se apegue às coisas daqui. Não valorize demasiadamente as coisas daqui. Não se iluda com a vida na matéria, porque nesse plano material tudo passa, tudo passará. A única coisa que vai permanecer para sempre é a palavra de Deus e os que obedecem à palavra de Deus. Pronto. É isso que o João está dizendo. Mas ele continua. O mundo está passando. O mundo está passando e com ele os seus desejos. Você já parou para pensar? Por mais forte que seja o ser humano, chega um momento que ele não quer mais nada. Não quer. Eu gosto de ler as histórias dos patriarcas porque eles morrem velhos e diz assim, e farto de dias. Enjoaram de viver. E morreu Davi, velho e farto de dias. Morreu Jacó, velho e farto de dias. Não tem nego. Aí tem gente que não quer morrer velho. Tem gente que não quer morrer velho. Morre aí agora, seu miserável. Fica morto aí onde tu estás agora. Porque quem não quer a vida que Deus propõe, morra novo. Você entende o que eu estou colocando aqui? Não querer envelhecer é ir contra o que está estabelecido pelo Criador. Não querer seguir o curso natural da matéria que vai passando para se espiritualizar e viver para todo sempre, é ser Satã, é ser diabolos, é ser contra o Criador, é ser adversário de Deus. Eu me torno adversário de Deus. Tem gente que precisa que venha um ser caído lá de cima para fazer bagunça aqui. O homem já faz, irmão, sem ser caído nenhum. Entendeu? Os homens, você vê o planeta, como é que está? Como é que está o planeta? Cheio de violência, de guerras, de confusões, de maldades, de tudo quanto é coisa. Por quê? Porque os diabos estão por aqui. Porque os satãs são os seres do mal. Aqueles que não amam a Deus, mas amam o mundo. Eles guerreiam pelo mundo, eles brigam pelo mundo, brigam por espaços de terra, por petróleo, por moedas, por produtos. As guerras são por aí, entendeu? Brigam por tudo que é matéria. Ah, irmão, mas diz que a serpente vai comer pó.
E o que é a serpente senão a imaginação do homem mundano? A imaginação do homem mundano se alimenta justamente de pó, porque tudo que é matéria tem a sua origem dentro do mesmo átomo, dentro do mesmo carbono inicial de tudo. O homem materialista se alimenta de pó. Na linguagem bíblica, ele se alimenta do que é vaidade, do que vai passar, do que se acaba. O materialista, o capitalista, é uma serpente que se alimenta de pó constantemente. Ora, só aquele que encontrou a porta e anda pelo caminho estreito é capaz de compreender que tem uma alimentação que não é pó. E que alimentação é essa? A verdade divina, a realidade espiritual, o contato com o Altíssimo, a mesa do Todo-Poderoso, onde é servido o pão da vida, Jesus Cristo, a verdade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele diz, olha, o mundo está passando e com o mundo os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus e realiza seus propósitos, vive para sempre. Para sempre, esse não perece. Quem faz a vontade de Deus e realiza os seus propósitos. Grave isso. Isso aí vocês tudo tinham que ter um caderninho e anotar. Entendeu? Não, vou ter que decorar isso aqui, fazer a vontade de Deus e guardar os seus propósitos. O caminho da vida perdurável. Quem não perece nunca. João continua, filhos, é a última hora. Você sabe quando é que o João disse isso? Vamos arredondar para não ficar aqui acertando e não acertando. 2000 anos. Redondinho, vamos botar assim. Tá? É já, ele disse lá ele ainda estava aqui nesse plano. Ele disse, é já a última hora. Sabe por quê? Porque o João está usando uma escatologia, uma doutrina das últimas coisas, baseado nos 7 dias do Gênesis. O João, um judeu, que é chamado para seguir a Cristo, e que agora é um cristão, e não só isso, é um cristão escolhido. Como assim, meu Deus? Porque dentre os cristãos, o Senhor escolheu alguns para enviar, que ele então chamou de apóstolos. Apóstolo quer dizer o enviado. João agora é um enviado de Jesus Cristo, para anunciar o evangelho no planeta Terra. Para anunciar o evangelho para os povos. E ele então, como enviado de Deus, ele tem uma visão e um referencial de que os últimos dias já estavam se iniciando lá nos dias dele. Por quê? Porque ele faz uma contagem dos Gênesis que são dias milenares. Tem gente que pensa que um dia lá é um dia mesmo. Não, irmão, lá tem um dia evolutivo. Lá, quando você chega lá no Gênesis capítulo 1, cada dia daquele equivale a milhões de anos. Por exemplo, nós não sabemos quanto tempo o Adão viveu dentro do Éden. Na sua inocência. Nós não sabemos nem quanto tempo ele viveu sem a presença de Eva. Nós não sabemos. Porque lá, naquele estágio, não tem contagem de dias. Não tem. A contagem dos dias de Adão vai se dar quando da saída dele, da sua inocência para a sua consciência. Quando ele passa a ser consciente de seus atos, então ele é expulso daquilo que na história bíblica, ele é expulso do Éden. Expulso do Éden é expulso da inocência. E aí adentra a consciência. E dentro da consciência, agora ele vai ter que trabalhar para se sustentar. Agora ele vai ter que fazer as coisas a partir dele mesmo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora tu tem consciência, tu sabe o bem e o mal.
Agora você sabe o bem e o mal. Você não é mais uma criatura inocente. E como você sabe o bem e o mal, agora você já pode fazer as suas escolhas. E você já pode tocar a sua vida. E o Criador, então, larga o homem. E aí o homem sente o peso do trabalho. E sente que a terra não produz simplesmente frutos. Não vem tudo de mão beijada, como ele estava acostumado. Como é que tem que agora? Agora tem espinho, tem cardos. Caleja a mão agora. As coisas agora são diferentes. E dentro desse novo processo, que é o processo da consciência, o Adão passa, ou a humanidade passa a se desenvolver na Terra. Contudo, vivendo as suas escolhas. Tá? E então, são milhares de anos antes da sua consciência. Se você for para a ciência vai apresentar um homem inconsciente. Certo? Até ele atingir a consciência. E essa inconsciência, onde, vamos dizer assim, vivia como criança, só que criança adulta, tá? Onde não é cobrado nada, até o dia que ele transita da inconsciência para a consciência. Ora, dentro da consciência ele recebe ordens novas de Deus. Ele recebe novas orientações para a vida na consciência. E os anos aí não são contados. Aí tem gente que, irmão, tinha dinossauro. Eu disse, o que tem? Tá, mas o que aconteceu com eles? E eu lá vou saber, eu não estava lá? Tem gente que quer saber tudo, né? Tem gente que quer saber tudo. Irmão, onde é que foram parar os dinossauros? Eu lá me interesso, o que isso vai resolver na minha vida? Entendeu? Eu sei que aconteceu com os dinossauros, o que ia acontecer com o mico-leão dourado, que se não faz uma lei para impedir a caça e a matança, ia estar em extinção dentro de pouco tempo. É a mesma coisa. Houve extinção, teve que se acabar. Entende? Porque não houve cuidado, não tinha proteção dos animais, não tinha as leis do Partido Verde, não tinha os ecologistas, né? Não tinha. Entende? Muita coisa se acabou. É engraçado que eles ficam com uma neura nos dinossauros. Querido, sumiu bicho de tudo quanto é tipo. Não é só dinossauro, não. Aves, peixes. Agora mesmo aqui no Brasil, cuidado com o peixe-boi. Se não tem o cuidado, já tinha sido tudo extinto. Já tinha ido tudo embora. Teve a época que tiveram que cuidar da baleia branca. Porque senão ia desaparecer tudo. Ora, lá atrás não teve cuidado. E muitos animais desapareceram. Tá, irmão Adilson, mas existiu? Claro que existiu, pois tem ossada aí, meu Deus. Tem cara que é tapado, né? É só ir ali no museu que já vê a ossada, tá lá a ossada, eles acham que porque, um dinossauro. Mas era um bicho grandão, irmão Adilson, como é que fazia? Fazia igual faz com os elefantes, a gente fica longe. Entendeu? É assim que funciona. Tem que complicar tudo, se não complicar fica difícil. Aí não é de Deus, né? Tem gente que se não complicar a história não é de Deus. Ora, o que o irmão João está dizendo para nós, olha, de Adão fora do Éden, porque o irmão João está estribando o seu conhecimento nas escrituras, calendário judaico, 5.000 e alguma coisa de anos. Eu sou ruim de número, tá? Então vamos lá, 5.800, por aí, né? Tá lá, não sei. Não vou definir aqui porque não gravei, tá? Mas tá lá, 5.000 e tantos anos do Éden até agora, lá para os judeus, certo? Calendário deles. A escritura, o princípio da escritura é todo fundamentado no hebraico. E hebraico está todo na história dos hebreus. Então não dá para nós fazer contagem pelo nosso tempo. Outra coisa, tenha cuidado quando faz avaliação e soma de cá e de lá com a Bíblia em português, porque não fecha as coisas. Não fecha as coisas. Porque o que tem que avaliar é o que está no hebraico. Entendeu? Na guimatria e tantas outras coisas que eles têm. De estudos que nós não possuímos aqui. Então, temos que ficar com aquilo que
Jesus nos passou dentro do simples, tá? Sem querer saber demais. E esperar a revelação de Deus dentro do tempo que Ele quiser revelar para cada um dos seus. Porque o que Ele revela é de fácil compreensão. O que Ele não revela fica distribuído em discussões que não levam a lugar nenhum. Então, entenda simplesmente isso. Lá nós temos 7 dias de criação. Nós estamos vivendo o 7º dia, que é o descanso do Senhor. Ora, o João usa para a escatologia mais ou menos aquilo que ele vê no Gênesis. Então ele usa milenares para tratar de últimos tempos. Ou seja, Jesus chega na Terra no 4º milênio da contagem dos hebreus. Entendeu? E ele diz, olha, se está no 4º milênio, passou do meio de 7. Se passou do meio de 7, é já os últimos dias. Acontece que de lá para cá já passou mais 2000. Você entendeu? Porque essa explicação, irmão, disso é que eu quero que tu entendas que agora é os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E olha o que o João diz. Filhos, é a última hora. Estamos no final do 6º milênio. No final do 6º milênio, contagem hebraica, Bíblia hebraica. Eu não estou dizendo que a humanidade existe só há 6 milênios. Eu estou dizendo que a escatologia bíblica trata desta forma. Está bem explicado, irmãos? Para não ficar dúvida, entendeu? Para não haver confusão. E o que eu quero dizer com isso? Filhos de João, é a última hora, o fim desta era está próximo. E assim como vocês ouviram que no fim viria o anticristo, vocês não ouviram? No fim vai vir o anticristo. O João disse assim, que o anticristo está chegando, aquele que se oporá a Cristo, que trabalhará contra Jesus, mesmo agora, na época dele, muitos anticristos, falsos mestres, falsos ungidos, falsos pastores, falsos doutores, falsos apóstolos, falsos padres, falsos bispos, falsos missionários, bota aí, tá? Já apareceram lá. E o que dizemos de hoje? O que falar de hoje? Todos os dias você está ouvindo aí, é de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite e tal. São tantas vozes que eu já encontrei pessoas que dizem, eu não sei a quem ouvir. Eu não sei a quem ouvir. Olha só. Então, muitos falsos mestres já apareceram. O que confirma a nossa crença de que é já a última hora. Para João, o amor pelas coisas mundanas, somado ao aparecimento de falsos cristos, porque que pena que foi traduzido dessa forma para nós. A palavra Christos é transliterada. Ela não era para estar no nosso vocabulário, era para ter traduzido. Não era para estar na nossa Bíblia. Era para ter a tradução. Já surgiram muitos falsos ungidos. Cristo é ungido. Certo? A palavra Cristo é igual unção. Então, já, como vocês ouviram que vai vir o anti-ungido, aquele que não tem a unção, vocês ouviram que vai vir um que vai atuar sem a unção de Deus. Um ungido que tem nome de ungido, mas não é ungido. João diz, como vocês ouviram que ele vai vir, já muitos se têm feito anti-ungidos. Muitos estão atuando sem unção. É muita falsidade na pregação do Evangelho. É muita mentira na pregação do Evangelho. É muita gente com interesse próprio pregando o Evangelho.
O João disse, se vocês ouviram que ele vem, já tem uma porção atuando por aí. E tem gente aí calculando chip de besta. Eu digo, mais besta é o que calcula. Desculpa os que eu atingi aí, tá bom? Como é que diz lá no tribunal, o Ian? Todas as vênias. Entende? Com todo o meu respeito, entendeu? Ficar calculando o número de besta, ficar... Ah, irmão, mas lá diz que é para calcular... Querido, ele antes de dizer que é para calcular, ele diz assim, ó, tenha entendimento. Vai fazer cálculo sem entendimento, não entende nada. Vai dar o quê? Aí fica aí, falando de chip, e tem gente que não usa chip. Já estás com chip, tu tá chipado, rapaz. Entendeu? Tu tá com chip no bolso, aí no teu cartão de crédito, tu estás com chip no teu telefone, na palma da tua mão tu anda com ele. Olha aí, ó, olha aqui, ó. Eu botei na esquerda porque na direita é da besta. Você entender? Larga a mão de bobagem. Você nunca leu que o Senhor também nos marcou? Você nunca leu que o Senhor nos assinalou? Você nunca leu isso nas Escrituras? Que Ele nos deu o penhor do seu Espírito, nos assinalando como servos dEle? E cadê? É chip? Por que o da besta é chip? Você não entendeu ainda que essa marca está nas características que estão no caráter de cada indivíduo que é de Cristo e o que não é de Cristo, de cada indivíduo ungido e de cada indivíduo não ungido. A marca é essa. Mas é um estudo para outro dia. Eu só estou te adiantando porções. Entenda isso. Viva em paz. O João disse, você ouviu que ele vem, o anticristo? Ou o anti-ungido? Ou os falsos mestres? Vocês ouviram que eles vêm? Os falsos líderes, os falsos políticos, os falsos israelitas, os falsos sacerdotes. Vocês ouviram que eles vêm? Muitos já se fizeram anticristos ou anti-ungidos. Muitos. O que só confirma a nossa crença que esta é a última hora. Para João, o problema não é calcular se é o código de barra, que já não é mais, ou se é o chip implantado embaixo da pele, que também já não é mais. Porque o chip já é ferro velho de tecnologia. Entendeu? Então, já... Não é esse o problema. O João disse, vocês têm que ficar atentos, que se tem uma porção de falsificação em volta, então está mostrando que está chegando a hora de vir, se apresentar. Agora olha só, da onde é que ele vem? O João diz, da onde é que ele surge? Você não quer saber? Ouça o irmão João. Esses falsos ungidos, saíram de nós. Eles surgem no meio dos crentes. O anticristo é crente. Oi, meu Deus, o que é isso? Crente de ponta. Por isso ele aparece como um chifre lá na cabeça do grande monstro que João vê no Apocalipse. É crente da ponta, é de ponta. Liderança do mais alto, do mais elevado grau entre os crentes. Meu Deus do céu, irmão, tu estás ficando doido. Estou ficando doidinho para que todo mundo saiba a verdade. Eu estou doidinho para anunciar toda a verdade para a igreja. O João está dizendo, esses falsos ungidos, saíram de nós, parecendo inicialmente cristãos, mas depois se revelando como anticristãos, parecendo inicialmente ungidos, pregadores
de televisão, pregadores de palanques, pregadores mundiais, homens que viajam o planeta inteiro de avião, homens que têm 3, 4 aviões, mas são anticristo, porque acumulam tesouros na terra e são adeptos de Mamon. Essa é a verdade. Eles saíram da onde? Saíram de nós, surgiram no meio nosso. Nosso quem que o João está falando? No meio dos crentes, dos cristãos. Andavam com nós, comiam com nós, ceavam conosco, mas não eram realmente dos nossos. Não eram de nós, o João Paulo. Porque não nasceram de novo, não foram transformados espiritualmente. Estes homens no meio de nós só aprenderam a eloquência da pregação, se aprofundaram no sistema ou na teologia sistemática e começaram a buscar para si posições, tudo contra o Cristo. Cristo diz que não é para ninguém ser maior, é para todo mundo servir um ao outro. Eles começaram a falar no nosso meio que o ungido do Senhor é maior. Ora, o João vai quebrar eles pelo meio e mostrar que a unção está de fato na vida de todos aqueles que seguem a Jesus com fidelidade. A unção não é de um homem que tem um título de pastor. A unção é de todo cristão que recebe a informação da palavra e nasce de novo. Eles não nasceram de novo, por isso fizeram do capitalismo o seu Deus. E das posições e altos cargos a sua política. Por isso mudaram a verdade de Deus em mentira de homem. Pararam de pregar e anunciar o evangelho como o evangelho é, de sorte que a maioria da população evangélica, católica, espírita, a maioria da população protestante, a maioria dos neopentecostais, estão tudo enganados. Servindo a homens e não a Deus, andando por vista e não por fé. Materialistas, em busca de uma prosperidade que não é espiritual, mas uma prosperidade materialista. Campanhas e mais campanhas, os templos estão lotados. Vai lá no templo de Salomão, está lotado, pode ir lá. Lotadérrimo. E o que estão fazendo lá? Buscando carro novo, buscando casa nova, buscando emagrecer, buscando engordar, buscando esticar a pele, buscando fazer essa e aquela cirurgia para ficar mais bonito, buscando roupa nova, buscando empresa, buscando tudo que é aqui de baixo. Amando o mundo. Amando o mundo, o amor do Pai não está neles. Fala nas coisas de Deus, fala na volta de Jesus. E eles dizem, não, ele não pode vir agora. Ora, Jesus não pode vir agora. Qual é a marca dos autênticos cristãos no Novo Testamento? Eles oram Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Eu estou te esperando, venha. Venha, Senhor Jesus. Já temos atualmente um grupo de crentes que ora para vir a grande tribulação. E alguns chamam eles de doido. Chamam de doido, porque eles oram, vem grande tribulação. E por que chamam eles de doido? Porque não querem a grande tribulação, pois têm medo do que podem sofrer. A perda de patrimônio, a perda da liberdade, a perda de tantas coisas. E com esse medo não querem, não entendem que a grande tribulação trará Jesus. Como não querem que Jesus volta, não querem também grande tribulação. Principalmente os informados pela teologia sistemática de 100 anos atrás, que trata do arrebatamento que vai antes da tribulação. 100 anos tem essa doutrina. 100 anos. Nenhum apóstolo pregou isso.
pegam retalhos da Bíblia de lá e de cá e anunciam um arrebatamento pré-tribulacionista para um monte de privilegiados. Os apóstolos morreram por amor de Jesus. Os crentes atuais têm que ser tirados antes. Lorota, bobagem, visagem de uma moça, visagem não é visão, visagem de uma moça, há 100 anos atrás, adotada por um pastor sem discernimento, que começou a ensinar isso. E como eu fico às vezes parado pensando, meu Deus, eu conheço teólogos inteligentíssimos, falam vários idiomas, mas o medo de perder os postos deles dentro da igreja evangélica faz com que eles, sabendo a verdade e não ensinam a verdade, ficam como ficaram os padres anos e anos ocultando a Bíblia para todos aqueles que queriam estudar a Bíblia. Os teólogos se uniram para falar a mesma linguagem em cima daquela coisa ali, entendeu? E quando eles não se unem, eles brigam entre si, porque um diz que é pré-tribulacionista, outro diz que é mesotribulacionista, que é no meio da grande tribulação, e o outro diz que é pós-tribulacionista. Irmãos, a grande verdade é o seguinte: Jesus voltará como para o céu o vistes ir. É assim que ele vai voltar. Não tem rapto oculto, coisa nenhuma. Entendeu? Ah, mas eu provo na Bíblia, mas tu prova tudo na Bíblia. Eu provo na Bíblia até que pode roubar. Você sabia? Se eu quiser, eu provo tudo na Bíblia, eu tiro de contexto, pego um retalho de Bíblia aqui, um pedaço de Bíblia lá, e vai fazendo um enleio, vai fazendo uma... Não, leia a Bíblia em sequência. Conheça as Escrituras. Vamos em sequência. Vamos conhecer de verdade e acabar com a bobajada que tem no meio das igrejas evangélicas. O João diz, mas não eram realmente de nós, pois eles não foram transformados espiritualmente, não nasceram de novo, pois se tivessem sido nossos irmãos de verdade, teriam permanecido conosco, mas eles saíram ensinando doutrina falsa, de modo que seria claramente mostrado que nenhum deles é nosso. Eles são diferentes de nós, porque eles não seguem o evangelho como queremos seguir, porque eles não ouvem Jesus como nós queremos ouvir. É isso que o João está falando. Mas vocês, todos vocês que ouvem a palavra de Jesus, vocês possuem a unção do Santo. Vocês possuem a unção de Jesus. Vocês possuem a unção do Espírito da verdade. É isso que ele está dizendo. Vocês estão ungidos, crismados. Sabia que a palavra lá é crismado? Vocês estão crismados, iniciados e ordenados em Cristo pela verdade. Oh, glória a Deus! Vocês não são falsos. É o que o João está dizendo para os que servem a Jesus de coração. Vocês não são falsos. Vocês têm a unção de Jesus. Vocês foram separados, especialmente dotados e preparados pelo Espírito Santo para servir a Deus num tempo de maldade, dificuldade. O mundo não pode vencer vocês, porque a vossa fé vence o mundo. Aleluia! Essa é a grande verdade do Evangelho. Jesus falou essas verdades e João só está trazendo ela num discurso todo especial. Olha que coisa maravilhosa. E todos vocês sabem a verdade, porque ele nos ensina. O próprio ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, olha só como fica a tradução, o Senhor Jesus ungido,
pelo Criador, dominado pelo Espírito do Criador, a plenitude do divino habitou corporalmente nele, e ele mesmo é quem ensina vocês. Ele é quem ensina. As verdades que nós propagamos não são nossas. Não, ele ensina, diz o João. Não é eu que estou inventando. Eu andei com ele, diz João. Eu toquei nele. Eu convivi com ele. Eu vi as obras que ele fez. Eu ouvi a voz de Deus que disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele é o meu ungido. Deus disse para nós, o João fala. E agora vocês que nos ouvem estão ouvindo a palavra dele. E se vocês receberam a palavra dele, então vocês estão crismados, estão iniciados, vocês estão mergulhados na sua verdade. E a verdade dele permanece em vós, pois vocês estão ungidos pela verdade. Quem é o ungido do Senhor? Quem é o ungido do Senhor? Hein? Quem é o ungido do Senhor? Hã? Você não é? A palavra dele não permanece em vós? Se a palavra dele é a unção da verdade em vós, o que vocês são? Eu sei que tem gente aqui que não é. Quem não é pode receber a unção hoje. Receba a verdade de Deus. Receba a realidade do divino. Seja uma pessoa cheia do Espírito do Cristo, o Espírito da verdade. Então João diz: olha, porque vocês têm a unção da verdade do Cristo. Vocês não entenderam quando eu li, né? Porque vocês têm a unção da verdade, vocês têm a unção do Cristo. Entende? Vocês estão ungidos pela verdade. Então, não há necessidade que alguém venha e ensine vocês: isso está certo, isso está errado. Olha o que o João está dizendo aqui. Vocês já não têm necessidade, vocês que receberam a palavra da verdade, estão ungidos com o Espírito da verdade, e vocês já não têm necessidade que tenha um professor ensinando o que é certo e errado para vocês. Porque vocês sabem todas as coisas, pois vocês têm a iluminação nas mentes de vocês que protege vocês do erro. E essa luz é a palavra de Deus que foi colocada em vocês. Olha que coisa tremenda. Você sai aí na rua, o irmão mais simplesinho, o irmão que não sabe ler, a irmã que não sabe ler, sai aí na rua e no seu comportamento, na sua atitude, no seu proceder, ela sabe. Ele sabe, mesmo sem saber ler. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. É ou não é? Sabe. E por que sabe? Porque nele permanece a unção da verdade. A unção da verdade é a unção do Cristo. É a unção de Jesus. É a unção do Espírito de Jesus que ele disse que ia mandar para aqueles que são deles. É receber o Espírito de Jesus em si. O Espírito de Jesus é o Espírito de Deus. É a porção do Espírito de Deus em nós. Ora, Deus se faz presente em nós pelo Espírito de seu Filho Jesus Cristo, que é a verdade, a palavra da verdade. É aí que está. Então, quem tem essa unção já não precisa de professor. Quem recebe a palavra de Deus não precisa que ninguém lhe ensine nada. Ele começa a saber as coisas. Ele sabe. Brigou em casa, sabe que está errado, tem que consertar. Pegou o que não era seu, sabe que está errado, tem que devolver. Mentiu, sabe que está errado, tem que retroceder na mentira. Ir lá e consertar e dizer: olha, eu menti, me perdoa. Você entende? Quem está com a unção sabe o que é certo. Não tem como errar. Eu vou parar aqui, porque as horas se foram. Como eu queria acabar o capítulo todo, estou com vontade de falar a noite toda. Tem tanta coisa para a gente aprender aqui. Entendeu? Se Deus quiser e nós vivermos, em outra oportunidade nós continuamos. Eu queria simplesmente concluir dizendo assim, ó.
ou desejamos as coisas de Deus, ou nós também seremos anticristo. Você entende? Ou nós andamos conforme o Cristo, ou nós andamos como anticristos. Essa é a verdade. Então o problema não é o chip, o problema não é o código de barra, o problema não é qualquer tecnologia que já surgiu ou que possa surgir. O problema é o que eu sou. O que eu sou? Eu sou um ungido? Ou eu sou um anti-ungido? Eu sou da verdade ou eu sou da mentira? Sou luz ou sou treva? Sou bem ou sou mal? O problema está aqui. O problema é esse. E quantas vezes a gente está ouvindo a palavra e achar, isso é para o outro. É para o marido, é para a esposa, é para o filho, é para o pai. Sem entender que o evangelho é para mim. O evangelho é para mim. Eu preciso continuar ungido. Eu preciso viver ungido até o último dia da minha vida. Eu sinto essa necessidade. Eu não posso falar da sua necessidade. Eu sou vosso irmão, cooperador na obra do Senhor, mas sou vosso irmão. Eu não mando em vocês, eu não tenho domínio sobre vocês. Eu não posso forçá-los a nada. Eu só posso falar o que aprendo e distribuir as verdades que me salvam, que me confortam, que me trazem bem, que me alcança shalom. Shalom, plenitude, paz, gozo interior, certeza, convicção, perseverança, prosperidade interior, prosperidade no conhecimento e na sabedoria de Jesus. É isso que eu posso fazer. O restante é com vocês. Vamos agradecer a Deus por essa noite? A irmã Edna está enferma, nós vamos orar pela irmã Edna. Ela ainda está no hospital? Não? Está em casa? Eu não pude visitá-la, viajei, mas oramos já pela irmã Edna e peço que vocês, uma vez mais, intercedam pela serva do Senhor que enfrentou aí um probleminha de enfermidade, mas Deus vai restabelecer a sua saúde, eu creio, né? E em breve ela estará aí com a gente, certo? Olhe para o seu irmão aí, pergunte para ele se ele está ungido. Se ele não está, põe a mão na cabeça dele. Se tu tiver ungido, se tu não tiver, pede para outro botar a mão na tua cabeça. Oh, glória a Deus. Coisa maravilhosa é viver com pessoas ungidas. Uma coisa boa, né? Pessoas espirituais, gente leve que é de cima. Vamos falar com o Pai do céu. Pai querido, te dou graças por esse encontro, pela oportunidade que tivemos de, uma vez mais, na ministração da tua palavra, ter iluminação para o nosso viver, adquirir conhecimento e mais graça para nossa vida, Senhor, e nossa permanência na fé. Pai, cada um de nós carrega dentro de si o desejo de melhorar, de estar mais íntimo de Ti, de se aproximar mais da Tua pessoa, mais do centro da Tua vontade, meu Pai.
Ajuda-nos, tu que nos ensina, dá-nos também energia, graça, força para atingirmos o alvo, para crescermos até a estatura do teu Cristo. Querido Deus, nós reconhecemos que todas as palavras que inspirasse teus amados apóstolos, apóstolos de teu Filho Jesus, são palavras que só vêm para nos alimentar a alma e corrigir-nos no caminho em que devemos andar. Reconhecemos que este mundo, Senhor, está maduro para o juízo, e que não muito longe desses dias em que estamos vivendo, tu tratarás com todos os que cometem a impiedade, com todos os ímpios e injustos que estão sobre a terra. Sei que tu, Senhor, estás em tua longanimidade aguardando a medida dos erros das pessoas iníquas, meu Pai, e que no momento certo tu trarás o juízo. Porém, tens trabalhado através de teu Santo Espírito para conservar para ti um povo que seja particularmente teu. Um povo especial, selecionado, um povo marcado com as marcas do Espírito do teu Cristo. Um povo ungido, zeloso de boas obras. Sei, meu Senhor, que tu tens preparado e tens chamado, a tua graça maravilhosa tem se manifestado, chamando todos os seres humanos para a salvação. São bem-aventurados aqueles que ouvem a tua voz, aqueles que meditam na tua verdade e que aceitam toda a tua palavra. Portanto, meu Deus, eu te louvo pelos irmãos e irmãs que nesta noite ouviram a tua palavra e que aceitam a tua verdade. Agora, meu Deus, quando nós estamos para terminar o nosso encontro, eu rogo pela irmã Edna, a tua filha que enfermou, esteve ali no hospital e que agora está em casa, mas precisa de saúde, precisa de recuperação. Oh Deus, que a tua graça, as tuas misericórdias, aleluia, alcance a tua filha e que o seu corpo reaja positivamente e ela tenha saúde. Abençoa a Edna com shalom. Abençoa ela, Senhor, com saúde, com sucesso, com prosperidade, Senhor, na busca do restabelecimento total do seu corpo físico. Abençoa outros irmãos e irmãs que estão nos assistindo e aqui mesmo nesta casa que precisam de ti, precisam de um milagre, precisam de um toque da tua graça, que contam contigo, Senhor, pois tu és o dono da vida. Tu ordenas e o homem vive. Tu, Senhor, olhas e o homem é abençoado com teu olhar. Tu, meu Deus, estendes a tua mão e as enfermidades fogem, as ruínas desaparecem, o bem volta a reinar, meu Senhor, aonde tu dá a tua ordem. Nós confiamos em ti, cremos na força do teu poder e esperamos em ti, meu Deus, em o nome de Jesus.